Diz assim as Santas Escrituras do Novo Testamento, Nova Almeida Atualizada, livro de Marcos, capítulo 4, versos 33 a 41. E com muitas parábolas semelhantes, Jesus expunha a palavra, conforme podia compreendê-la. E sem parábolas não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o incomodaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhes obedece? Amém? Oremos. Deus e Pai, em Tua santa e gloriosa presença, Senhor, estamos diante de Ti esta noite, Senhor, para expor a Tua palavra, para aqueles que estão aqui no templo, os que estão em nossos canais no YouTube e no Facebook. Pai querido, que eles ouçam, que eles compreendam o que Tu estás falando para cada um de nós. Ilumina nossas mentes, nossos corações, tanto para expor a Tua palavra, como para ouvi-la. Pai, nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Sentem, meus irmãos, eu quero falar hoje sobre levantou-se grande temporal ou tempestade. Tanto uma coisa como a outra é a mesma coisa. E eu quero destacar os versos a partir do verso 35, né? E o verso de número 35 a 41 está o conteúdo da mensagem desta noite. Eu destaco 3 versos. O verso de número 37, que fala sobre levantou-se grande temporal. O segundo verso, 38, e Jesus estava na popa. E o verso de número 39, que diz: o vento se aquietou. Meus irmãos, uma mensagem para o nosso coração. Estamos, durante todos esses meses, pregando sobre o Evangelho de Marcos. E hoje chegamos ao capítulo 4, última passagem, daí em diante, vamos seguir o capítulo 5. Nós já vimos algumas parábolas importantes e grandes aprendizados. E hoje nós vamos contar um fato real que aconteceu. Jesus, ele estava pregando de um barco para as multidões que vinham para ouvi-lo, que vinham para serem curadas,
que vinham para serem libertas do Senhor Jesus, então falava do barco. Ele falava também nas casas. Aqui é a cidade de Cafarnaum, onde eles estavam morando, ali próximo a Pedro. E ele recebia multidões de pessoas que vinham de várias regiões para ouvir ele e também para ser curados e libertados por ele. E nesta noite eu quero falar sobre essa passagem bíblica desta grande tempestade ou deste grande temporal. Eu quero que vocês hoje saiam daqui, amados, com uma mensagem para o seu coração. E a mensagem que eu quero que vocês aprendam aqui hoje é que há tempestades que são naturais, que já estão nos atos da criação da humanidade, ou melhor, da natureza. E tem tempestades que Jesus resolve fazer, como fez, em várias ocasiões, como na época das pragas no Egito. E essa daqui é uma tempestade provocada por Jesus Cristo. Olha, meus irmãos, prestem bem atenção. Deus, ele nos prova. A prova que passou o povo de Deus, que passou 40 anos no Egito, mais ou menos 150 anos de escravidão, que deixaram Deus, que nunca clamaram a Ele, nunca adoraram a Ele. E então eles tiveram que sair do Egito e foi tirado à base de milagres. E tudo isso, o povo de Deus se libertou, mas em toda a caminhada de 40 anos, Deus levou esse tempo que poderia levar 40 dias, levou 40 anos. E a multidão de 2 milhões de pessoas seguindo no deserto. Parece que não cria em Deus. Murmurar por qualquer coisa, como nós também murmuramos por qualquer coisa. Qualquer coisinha que não dê certo no nosso negócio, nossa atividade, nosso trabalho, nossa família, aí nós logo quebramos o ânimo e pensamos que será que Deus está mais olhando para mim? Aí forma-se uma tempestade, não externa, mas internamente dentro do nosso coração, para nos provar, para nos mostrar que nós temos que buscar Deus, nós temos que o adorar e clamar quando for preciso. Por isso que eu quero chamar a sua atenção hoje. O primeiro verso, verso 37, levantou-se grande temporal. Meus irmãos, aquele mar da Galileia, ele tinha sempre muitas tempestades, né? Muitas, né? E a experiência dos pescadores, que estavam alguns deles no barco de Jesus, aqueles homens estavam acostumados a viver tempestades. E logo para eles que estavam acostumados o temporal foi forte, que abalou o barco, abalou a vida deles, e eles ficaram descontrolados, eles não tiveram paz, não clamaram a Deus em nada, mas foram incomodar o encarnado homem Jesus Cristo, que era Deus, claro. Meus irmãos, nós precisamos, essa é a palavra que eu quero deixar para vocês, precisamos adorar a Deus com a nossa vida, não relaxar nunca, amados. Em nenhum momento, quando eu saía do bairro do Carnaval, 2h30 da manhã, com Guilhermina, com Socorro e com Marlene, eis que na nossa frente 40 homens, naquela época, coordenada por aqueles jovens, estavam parando quem passava ali. E eu vinha, quando eu vi aquela multidão, eu disse assim: Senhor, entregue todos nós em tuas mãos, resolve o nosso problema. E tranquilo, quando eu fui se aproximando,
aquela corrente de homens tampando a rua, de repente saiu um grito lá de trás: é o pastor! A corrente se desfez e Marcos Severo passou com aquelas irmãs. Silene Marlene. Meus irmãos, 3 meses depois os jovens se converteram no seminário de evangelização. Passou uns meses crente na igreja, no 3º seminário seguinte, fui conversar com ele, e aí, quer contar o seu testemunho? Ele disse: pastor Marcos, eu era aquele líder. Quando o senhor passava que nós estávamos parando para roubar, para tirar as coisas. E eu me converti naquele dia. Meus irmãos, nós precisamos acreditar, confiar, ter uma vida com Deus. Uma vida de adoração. Deus quer nada de Deus não quer nada de nós. O que Deus quer de mim, de você, de todos aqueles que nos ouvem, Ele quer de nós somente a nossa adoração, que nós o adoremos, que nós busquemos Ele e a nossa voz possa ser ouvida por Ele diante das nossas lutas, dificuldades e também de momentos agradáveis e felizes. Precisamos adorar a Deus. Olha, meus irmãos, os discípulos do Senhor, como eu disse, estavam acostumados àquilo tudo que acontecia ali. E quero dizer para você que eu quero comparar essa tempestade aqui, meus irmãos, né? Com, amados, as tempestades que acontecem internamente em nossos corações. Vamos ver isso um pouco mais na frente. O verso de número 37 fala: e Jesus estava na popa. Meus amados, depois de um dia intenso de Jesus, e uma das vezes até chamaram a mãe dele, as irmãs dele, os irmãos dele, para acudir ele, que ele estava ficando doido, e eles voltaram para Nazaré, vendo que o filho disse: não, minha mãe, aqui está tudo em ordem. E ele continuou ensinando, curando as pessoas em Cafarnaum, que era a sede lá na Galileia do nosso Senhor Jesus. Olha, meus irmãos, preste bem atenção. Aquele mar que eu estive lá e até andei em um desses barcos protótipo de que Jesus andou com seus discípulos, eu e Marlene, ele tinha o nome de Lago de Genezaré, como a gente viu aqui, Mar da Galileia, e o Mar de Tiberíades, era a mesma coisa. E nós pegamos o barco em Tiberíades e fomos até para Magdala, a terra de Maria Madalena. Meus irmãos, preste bem atenção, meus amados, né? As lutas de Jesus Cristo eram muito grandes. Ele não parava, era intenso, tinha que alguém dizer: pare, está na hora de descansar um pouco, mas ele tinha vigor para continuar, amados, atendendo todos os presentes que estavam ali. No entanto, 5 horas da tarde, já era o final ali de atividades, e ele estava cansado. Há dias atrás ele vinha nesse mar, ao contrário, para cá, e de repente houve uma tempestade, e lá vinha os seus discípulos na frente. Ele disse: vamos na frente aí, lá para Cafarnaum, que eu vou orar aqui um pouco mais, e depois eu vou para lá. E aí a tempestade ficou grande, e aí aqueles discípulos estavam alvoroçados, e de repente Jesus, percebendo aquilo, que tinha sido algo provocado por ele, para ele provar os seus discípulos. E naquele tumulto dele entre as ondas do mar, lá vem Jesus caminhando, pisando sobre a rua, sobre o asfalto das águas, ao encontro deles. E eles viram: é um fantasma,
E ele se aproximou e disse: ah, não, é Jesus! Aí criaram ânimo. E ali Jesus disse: não temem. E de repente Jesus disse: Pedro, sai daí, vem aqui. Pedro foi, desceu, começou a andar, e depois olhou para um lado, olhou para o outro, o vento que era forte, e foi afundando, e afundando. Jesus viu, foi atrás dele lá no fundo e tirou ele. E mostrou para ele que é preciso ter fé em Jesus Cristo. Meus amados, no verso de número 39, amados, fala sobre o vento se aquietou. Quem tem o poder para desligar o ventilador? Quem tem o poder para acalmar a tempestade? Chegou ali. Quando foi acordado, ele levantou-se e ali foi se levantando e dizendo: acalma-te, vento. Meus irmãos, ele tem o poder sobre tudo, sobre todas as coisas, meus irmãos. Né? Havia, amados, um verdadeiro choque térmico ali, porque aquela região de Tiberíades, da Galileia, ficam, né, Marlene, nas colinas, de umas colinas para as outras, as montanhas, e aí vinha aquele vento forte, quente, e se chocava com o vento frio, e gerava aqueles tipos de tempestade, de ventos, de frio para aquele povo. E eu quero falar para vocês sobre esta palavra, tão importante para mim, para você. Muitas vezes as tempestades não pedem licença a nós, quando a gente olha para dentro de casa. Já está dentro de casa. E é preciso que a gente não tema a tempestade. E Jesus quer ensinar aqui que você não precisa ter tempestade. Sabe o que Jesus disse para mim e para você? Não tenham medo, porque eu estou com vocês, seja qual for o tamanho da tempestade. Não tenha medo, acredite que Deus está com você. Meus irmãos, a tempestade que se levantou ali no barco dos discípulos de Jesus Cristo, amado, foi muito forte, que ultrapassou os limites de uma tempestade. E como eu disse no começo a vocês, há tempestades que são naturais, que vêm pela a circunstância da natureza humana, da circunstância da natureza criada, mas tem tempestades que vêm para nossas missões, que vêm para nos ensinar, meus irmãos, a aprender algumas coisas. Quando lemos quarta-feira aqui, o verso 26 de Êxodo 15, eu ainda estou me arrepiando com aquela leitura. O que foi que Deus mandou dizer a Moisés? Eu quero dizer para você que essas águas amargas, e quero dizer que essa situação que o povo está passando são muito graves, mas o que eu quero dizer para você é que se vocês obedecerem aos estatutos da fé, às ordenanças de Deus, forem obedientes a Ele, nada mesmo vai acontecer com cada um de vocês. Meus irmãos, nós precisamos confiar em Deus na nossa vida, meus amados, não é? Sempre, o tempo todo, amados, precisamos. Olha, irmão, eu não estou dizendo aqui que Jesus provocou aquela tempestade, amados, não é para gerar um problema, amados, para os seus discípulos. Não estou dizendo isso, mas estou dizendo, amados, que aquela tempestade que entrou na vida daqueles discípulos, amados,
ela deveria ser debelada, acabada e chamada a atenção. Vocês não tenham medo. Vocês acreditem em Deus. Deus está com você. Olha, amado, mesmo sendo pescadores que estavam feitos ao mar, amados ali, prestem atenção, eles não tiveram tranquilidade. Por isso Jesus está dizendo, não tenha medo. Não tenha medo da tempestade. Não tenha medo. Era isso que ele está dizendo, meus irmãos, mesmo amados, vivendo muitos grandes desafios nas nossas vidas, amados, em muitas ocasiões, que passam algumas tempestades, não naturais, mas tempestades que nos alcançam de uma forma ou de outra, amado. Nós precisamos nos preparar para não ter medo e sobreviver e sair dessas tempestades da vida, amados, que são muitas vezes questões financeiras, questão de relacionamentos, questão, amados, de enfermidade, de coisas que chegam, que se abatem sobre nós. Nós precisamos não ter medo de uma enfermidade, não ter medo de uma crise financeira qualquer, não ter medo de um trique-trique que acontece aqui e acolá, mas estar firmado na rocha, obedecendo a Deus e não tendo medo para superar os nossos problemas. Amado, aquela tempestade que aqueles discípulos estavam enfrentando, eles já fizeram tudo, ia para um canto para outro, tirava água daqui, água lá, amado, mas cada vez mais eles iam perdendo o controle naquele barco, amado, e não tinha mais outra alternativa, era clamar ali a Jesus Cristo. Amado, o nosso desafio é superar as nossas crises, as nossas tempestades que vêm sobre nós e não se entregar, e não, amado, perder, mas vencer, porque Cristo Jesus é o nosso vencedor. Em segundo lugar, amados, o verso de número 38, verso de número 38, que diz assim: Jesus estava na popa. Amados, não ande sem Jesus. Jesus foi tão bom para nós que quando foi para os céus, 10 dias depois ele desceu o Espírito Santo, 40 dias aqui e 10 dias lá no céu. 10 dias no dia de Pentecostes, 50 dias literais. No dia de Pentecostes ele mandou o Espírito Santo. E agora, amados, a gente não precisa dizer o que Moisés disse. Quando Moisés viu as nações que ocupavam a terra de Jerusalém, a terra de Canaã, e disse, como vamos entrar ali? E começou a lutar com um povo venceu, começou a lutar com um outro povo forte, poderoso. Aí então Deus disse, vamos para lá. Aí Moisés disse, não, Senhor, eu não vou para lá, se o Senhor não for com a gente. Os discípulos estavam com Jesus na popa do barco. E Jesus está no seu coração, Jesus está na minha vida, na sua vida, e aí pode acontecer coisas assim, mas mesmo que aconteça qualquer tipo de tempestade na nossa vida, nós não precisamos ter medo, e aí dizer assim, divino Deus, Espírito Santo de Deus, me dê uma saída. É isso que a gente precisa fazer na nossa vida. Acreditar, amado, nesse Deus maravilhoso. E Ele está na nossa vida, amados, para nos livrar das tempestades da vida, amados. Ele nos dá proteção. Ele, amados, nos ajuda nas horas que as ameaças vêm contra nós, irmãos. E muitas vezes somos ameaçados e achamos que dessa eu não saio. Mas você precisa não ter medo. Jesus está com você. O Divino Espírito Santo está na sua vida. E Ele vai lhe dar vitória
porque no mar da Galileia, amados ali, os seus discípulos perturbados, meus irmãos, ele então deu vitória para eles e ele dá vitória para nós. Precisamos acreditar, amados. Jesus presente no barco, hoje quis cantar com Cristo no barco, tudo vai muito bem, mas nós não estávamos com condições de cantar esse corinho. Mas o corinho é assim, né? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Irmãos, Ele está conosco, meus irmãos, né? É a presença dEle, amados, que está conosco, amados, né? Meus amados, não poderia alcançar e destruir eles com Jesus ali naquele barco, amados. Como é que alguém, amados, né? Na casa de Deus, na vida cristã, no corpo de Cristo, amados, ela é enganada tendo Jesus, ela não é, amado, contemplada, ela é contemplada por Jesus. Nós estamos afeitos a todo tipo de dificuldades na nossa vida, meus irmãos, né? Não estamos imunes a nenhum tipo de problema. Não é, Bibi, que é claro que ele mexe, né? Às vezes nem de respeito ao que nós fazemos. É desse jeito, amados. Não estamos imunes, são lutas. Nós estamos aqui nessa terra. Aqui a igreja é militante, não é triunfante. Triunfante é de lá, certo? Olha, o que é que Jesus Cristo fazia naquele barco ali? Como responder essa pergunta, amado, né? Amado, nós precisamos ter uma vida devocional com Cristo. Uma vida devocional com Cristo, né? Com a presença dEle. E aí a gente só pode ter isso, sabe como? Orando muito, 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 muito. Eu digo até às vezes assim, o meu exemplo, assim, não sei se não é o todo, mas deve ser entre 30 e 50 orações por dia. A leitura da Bíblia não só para estudar, mas para ler. Eu não leio o pensamento de ninguém. Quando chega no Facebook, eu ainda leio o que alguém coloca de versículos. Eu leio com alegria. Eu não troco Jesus por ninguém, meus irmãos, né? Olha, precisamos ter uma vida de devocional. E preste bem atenção, Jesus Cristo era um homem que tinha uma devocional ímpar. Ele disse, depois de uma luta de trabalho, atravessou o mar, né? E outra vez ele disse, vamos na frente que eu preciso orar. A gente obstacula a oração na nossa vida. Precisamos não só, amados, orar, mas também ler a palavra de Deus. Eu quero concluir essa mensagem de hoje para você. O verso de número 39. O vento se aquietou. Agora não obedeça não à voz de Deus, a voz do Criador, aquieta-te mar. E ele se quietou. As coisas voltaram ao normal. Volta ao normal das nossas vidas. Nós precisamos, amados, deixar Deus fazer a vontade dEle em cada um de nós. É isso que nós precisamos aprender no dia a dia, amados. Preste bem atenção, meus irmãos, né? Todos aqueles que estavam presentes lá em Cafarnaum, amado, né? Ele curou muitas pessoas. Ele curou, amado, paraplégicos. Ele perdoou o pecado. Foi lá em Canaã, foi lá em Cafarnaum. Naquele caso, aquele homem que chegou, a casa lotada, não tinha gente, é uma multidão. Porque aconteceu duas coisas interessantes. Uma das vezes que disseram que Jesus estava louco. Aí
deram uma cutucada e alguém a 40 quilômetros foi para Nazaré e disse: Maria, Maria, seus irmãos e seus irmãos e suas irmãs vão acudir Jesus, que ele está louco. Quando a mãe chegou lá com a letra, a multidão era grande demais. Depois de muita luta, ela mandou um rapaz enfiar por dentro. O rapaz chegou lá e disse: olha, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. Eu já disse: volta lá e diz que a minha mãe e meus irmãos, ó, aqui, ó, todo mundo aqui, mais outra vez lá em Cafarnaum. Lá vem a multidão com aquela padiola, com aquele paraplégico que queria ver Jesus e não conseguiu entrar. Depois de muita luta, ajudaram ele a passar por cima da casa, quebrou algumas telhas, desceu ele lá. Todos desceram ele lá, o homem ficou de frente a Jesus, estava lá fariseus, estava lá a casa cheia, e de repente Jesus não perdeu tempo, fez a prioridade da vida cristã, olhou para o paralítico e disse: perdoados são os teus pecados. Aquele paralítico estava branco, ficou vermelho, mas incomodou quem estava ali ao lado. Sabe que ele não sabe que esse paralítico veio aqui para ser curado? Aí fica querendo perdoar. Você não é Deus para perdoar? Os fariseus, Jesus disse: qual é o mais fácil? É dizer: perdoados estão os seus pecados, ou dizer: paralítico, se endireita, ele se endireitou. Meus irmãos, nós precisamos crer nele. Aquele homem creu, aquele homem foi salvo e aquele homem foi livre do tormento da sua paraplegia. Meus irmãos, nós temos que estar com Jesus diante das nossas dificuldades. Por isso que o Senhor Jesus disse certa vez, lá em Lucas capítulo 5, 23 e 24, exatamente aquilo que acabei de dizer, né? Os seus pecados estão perdoados. Só Ele pode dizer isso. Levante-se, ande. Só Ele pode dizer isso. Meus irmãos, Ele é o Filho do Homem, mas Ele é o nosso Salvador. Jesus Cristo é, amados, quem aquieta os ventos, que aquieta o temporal, os ventos contrários, todas as coisas. É Ele, meus irmãos, não é? É Ele que cuida dos seus filhos, do seu povo, que cuida de você, cuida de mim. É esse o nosso Deus, irmãos, que nos livra das tempestades, como livrou no dia dos discípulos. Meus irmãos, Ele agiu e debelou aquela tempestade, aquele barco que estava à deriva. E o verso 39, cheio diz: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. Tudo se aquietou, tudo ficou calmo. É Ele que nos dá calma, é Ele que nos dá tranquilidade. Olha, meus irmãos, né? Para concluir aqui, por maior que sejam os problemas, irmãos, as tempestades, amados, que venham a acontecer, somente Jesus pode nos livrar das tempestades da vida, daquelas que são de fora e de dentro. É Ele que nos protege, é Ele que aquieta nossas vidas para estarmos felizes e viver em paz. Concluindo, eu diria mais: assim como os discípulos com Jesus Cristo se levantou uma grande tempestade, amados, né, que alcançou eles, mas eles estavam com Jesus. Se isso acontecer comigo e com você, vamos estar com Ele, amados, né? Ele é a nossa segurança, a nossa tranquilidade. Para tranquilizar, amados, o vento
impetuoso que bate sobre nós, querendo nos atingir, e aí Ele vem, acalma as nossas vidas. Quero concluir, meus irmãos, com uma pequena ilustração. Preste bem atenção. O homem sábio, na tempestade, ele não ora a Deus para que ele fique livre da tempestade. Ele ora para que ele seja libertado do medo. Se você tem Jesus, você vai o quê? Não vai depositar a sua vida na tempestade, você vai com ela. Mas você precisa ter temor e se livrar do medo que nos destrói, os irmãos, né? Todas as tempestades que acontecem dentro de nós, de mim e de você, amado, né? São piores do que as tempestades do lado de fora. Que Deus nos ensine a não ter medo, a acreditar que Jesus está conosco. Amém?